Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados André Lazzaroni, do PMDB, e Robson Leite, do PT. Deputado Robson Leite, o senhor defende a criação de uma comissão da verdade no estado do Rio de Janeiro para apurar os crimes cometidos durante a ditadura militar aqui no estado. Deputado, essa não é uma comissão que, na verdade, vai se sobrepor ao trabalho da Comissão da Verdade Federal, que tem competência para apurar todos os crimes ocorridos Brasil afora e principalmente no eixo Rio-São Paulo, onde ocorreram vários crimes, já que havia um ativismo político muito forte nessa região. Portanto, não haveria aí uma colisão entre o trabalho dessa Comissão do Rio e a Comissão de Brasília? Ricardo, a pergunta é ótima e oportuna, porque a Comissão da Verdade Nacional, quando criada, houve uma estratégia lamentável pela direita, vamos dizer assim, de encurtar o seu tempo de funcionamento e aumentar o período de investigação, a ser investigada, melhor dizendo. O que, evidentemente, quase que inviabiliza a Comissão da Verdade Nacional. E essa ideia das comissões de verdade estaduais saiu da própria Comissão da Verdade Nacional para auxiliar o processo de investigação, principalmente nos estados onde houve torturas, mortes, que é o caso do Rio de Janeiro. E é um dado que é fundamental o seguinte: nós estamos falando de torturas e mortes promovidas pelo braço do Estado. A comissão não foi criada ainda. Não foi criada, e esse é o grande problema. Eu conversei pessoalmente numa atividade... Depende com o governador para ser criado. Depende da aprovação de um projeto ali na Assembleia Legislativa. Eu conversei com o governador Sérgio Cabral sobre isso, e ele me garantiu que é prioridade do governo. Evidentemente que a gente precisa dessa sensibilidade dos demais deputados. O deputado André Lazzaroni tem participado e votado favoravelmente. A Comissão da Verdade do Estado, na verdade, ela forneceria elementos para a Comissão da Verdade Nacional? A Comissão da Verdade Nacional, outros estados já criou, se não me engano, Fortaleza e Bahia já houve essa criação, outros estados estão criando, e a gente tem aqui, tem deputados tanto do governo quanto de oposição, principalmente o deputado da oposição, que tem sistematicamente militado, o deputado Bolsonaro tem militado contra a comissão, por uma opinião dele, a gente respeita, não tem problema nenhum. Aliás, inclusive, a divergência de opinião hoje nos garante até o fato da integridade física. A gente pode divergir aqui e não vai ter problema nenhum. Em outros tempos da história do Brasil, a divergência era tratada com tortura. E é sobre isso que nós temos uma dívida com a nossa história. Eu costumo dizer, mas qual seria o objetivo da Comissão da Verdade? Apurar aqui no Rio de Janeiro. Ou, na realidade, se tentar rever e se emplacar algum tipo de punição? Ou seja, o que se quer? Se encaminhar ao Ministério Público para reabrir esses casos? Ou, na verdade, só aclarar um período sombrio da história do país? Jogar luz sobre os porões da ditadura. Nós temos apenas uma dívida... Apenas isso vai caber ao Ministério Público. Eu sei que isso é muito, mas eu digo, se isso vai resultar na reabertura de inquéritos e processos, ou é apenas uma questão de passar limpo a história? Eu acho que isso cabe ao Judiciário. Eu acho que tem que punir, mas isso cabe ao Judiciário, eu vou te explicar por quê. Mas a lei da anistia já não superou essa questão? Depende se você avaliar, por exemplo, que você tem crimes de tortura, você tem celebração de acordos internacionais que colocam o crime de tortura praticado pelo Estado como um crime imprescritível, e você não tem anistia para isso. Agora, ponto principal, a gente não pode perder o foco disso, é o seguinte: eu tenho 40 anos, eu vivi numa história, meu primeiro grau, o antigo primeiro grau, eu aprendi que havia transamazônica no Brasil, que houve no Brasil uma revolução que garantiu o afastamento do monstro do comunismo. E, na verdade, nós tivemos foi um golpe, nunca houve transamazônica, e o único monstro que houve no Brasil era o monstro da recessão, o monstro do desemprego. E nós temos uma dívida com a nossa história. A gente precisa, eu não quero que os livros dos meus filhos estejam com mentiras contando fatos que não aconteceram. Nós estamos aí a 4 minutos do encerramento do programa. Eu queria falar com o deputado André Lazzaroni sobre um outro assunto, um projeto dele também importante, que é o projeto que garante aos usuários do metrô o recebimento do valor que não foi utilizado nos cartões pré-pagos. Deputado, isso já está em prática, o usuário do metrô já consegue receber aquele resíduo que ficou no seu cartão, que não dá para uma próxima passagem, mas na verdade também não tinha outra utilidade, não ser resgatado? Já consegue. A gente tem aqui que fazer justiça e dizer que o metrô, mesmo no momento em que a lei entrou em vigor, ele aplicou a lei, ele seguiu a lei. Então isso é importante. Eu tinha uma demanda muito grande no meu gabinete de pedido de devolução desse crédito. Então nós resolvemos fazer um projeto. É o crédito que fica nos cartões? O crédito que fica no cartão, porque você não compra por passagem. Antigamente você comprava o bilhete
e o bilhete era a passagem. Até uma outra discussão que eu... Mas não teria que ser por passagem? Na verdade, não teria que ficar esse resíduo. Esse resíduo é uma complicação. Esse tanto para devolver, isso não faz sentido. Deveria ser crédito por unidade. É uma propensão indébita, mas na verdade isso cria um problema até para devolução. Se você compra por passagem, evita tudo isso. Na verdade, aprovou-se o sistema de monetário e não o sistema unitário de passagem. Eu sou um defensor que tem que ser tanto para o bilhete único quanto para o essa é uma complicação. Pro metrô, para receber aquele resíduo. Todo tipo de transporte. Vale transporte, por exemplo, existe um resíduo que sobra do vale transporte, que hoje deve estar aí, na época em que eu soube dessa... Hoje deve estar em torno de 10 milhões de reais esse resíduo. Olha aí, para quem fica com esse dinheiro? Para onde vai? É uma questão que a FETransporte tem que responder. Na verdade, eu fiz, inclusive, um requerimento de informações já sobre isso. Até hoje não obtive resposta para onde está indo isso. Então, o que nós queremos... Acabar com esses resíduos é fundamental. Na verdade, cá para nós, esses resíduos acabam significando um tipo de abuso. Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, porque muitas pessoas não vão reivindicar, não vão atrás desse resíduo, não vão receber, e na medida que são um pouco negligentes com isso, a empresa que se favorece. Nós não temos dúvida disso. A gente avançou. O primeiro passo é... Hoje, o usuário do metrô, ele pode ir na boca do caixa, tem lá R$5, R$3, R$2, o que tiver, se ele quiser pegar de volta, porque muita gente usa o metrô uma vez e bota ali um cartão, porque a primeira recarga é de R$50. Então, a pessoa pode pegar de volta, entrega o cartão e pega de volta o seu dinheiro. Então, isso foi um avanço e o metrô vem cumprindo. A outra discussão que a gente tem que travar é a nossa defesa de que a passagem tem que ser unitária. Para o Vale Transporte, para evitar esse resíduo, bilhete único, metrô, qualquer tipo de transporte tem que ser por passagem. Monetário, que cria essa questão que, na verdade, vem beneficiar as empresas. Exatamente, a apropriação indébita, isso é um escândalo. O André está correto. Você tem que mudar a forma, tem que ser por passagens. E eles pegam dinheiro a juros, sem juros, né? É verdade. Na verdade, eles ficam ali com dinheiro e quando eles mudam, eles não corrigem o dinheiro. Nós estamos aqui no encerramento, temos 1 minuto para encerrar o programa. Eu queria saber de vocês como é que está a situação do PMDB nas eleições municipais e do PT. Primeiro do deputado no Rio de Janeiro, como é que está vindo a campanha do seu candidato, o candidato prefeito Eduardo Paes, que é o candidato do PMDB, no caso dos dois, porque também o PT apoia, indicando o vice da candidatura de Eduardo Paes. Qual é a sua avaliação do PMDB no Rio e no interior, deputado, rapidamente? É difícil avaliar rapidamente. O que eu vou dizer, o desafio é grande, mas eu vou dizer o seguinte, o PMDB está muito bem. Nós não temos dúvida que vamos fazer a maioria dos prefeitos e os nossos partidos aliados, como é o caso do PT, PSB, PDT, nós vamos fazer a maioria, o governo... A base de apoio ao governador Sérgio Cabral vai fazer a maioria das prefeituras. Nós não temos dúvida em afirmar isso. Nós não temos dúvida, até porque a oposição hoje é muito diminuta. A oposição hoje, ela teve que se unir, ela teve que se juntar duas figuras que nunca se falaram, de alta rejeição, que sempre se odiaram, com altíssima rejeição, para poder sobreviver. Faz parte do jogo. A gente até entende que esse jogo era necessário, mas nós não temos dúvida em afirmar que a população vai reconhecer e vai nos dar a maioria é um pouco isso também, né? E a necessidade, evidentemente, o Partido dos Trabalhadores tem eleições importantes, como Niterói, por exemplo, de encerrar alguns ciclos aí que estão na política há muito tempo, que precisam ter o ser humano como a centralidade das políticas públicas. Gente, o tempo se esgotou. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado, André. Obrigado. Muito obrigado, deputado Robson. Imagina. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.